Olá, saudações para vocês. Sejam bem-vindos ao canal Fenômeno. Está começando mais um boletim extra, o seu noticiário ufológico. No programa de hoje, nós vamos falar sobre um interessante avistamento envolvendo 3 aeronaves comerciais da companhia Aerolíneas Argentinas que envolveram-se em um incidente ufológico no último dia 9 de setembro, por volta das 23 horas da noite. Também falaremos sobre o vídeo que nós lançamos no último domingo, certo? Mas antes de a gente ver o que a gente tem para hoje, conhecer esses conteúdos, quero deixar um abraço para cada um de vocês que está chegando no canal, que está acompanhando o vídeo hoje, para vocês que estão chegando hoje, descobrindo o canal. Este canal é feito com muito carinho, trazendo ufologia com seriedade, honestidade, ética. Seja bem-vindo, nos acompanhe em cada novo lançamento, em cada novo trabalho que a gente publica, porque ele é sempre feito com muita seriedade para vocês. Certo? Então vamos ver o que nós temos para hoje. Vamos começar falando sobre o vídeo que lançamos no último domingo com o título O Mistério dos Alienígenas Pescadores. E nesse vídeo nós falamos sobre 2 casos, principalmente sobre 2 casos. O caso do seu Hermelindo da Silva, na vila de Vargem Grande dos Carlos, que faz parte da cidade de Jaboticatuba. O primeiro deles envolvendo o caso do senhor Hermelindo da Silva, um comerciante que resistia a um processo de abdução, e os objetos estavam tentando pescar ele com 4 hastes, 4 cordas, alguma coisa assim, com ganchos. E esse caso ocorreu na vila de Vargem Grande dos Carlos, no município de Jaboticatubas, no Vale do Rio das Velhas, em Minas Gerais. Outro caso semelhante aconteceu lá no Rio Grande do Norte, na cidade de Santo Antônio, quando o senhor Antônio Amador da Silva também passou por um processo semelhante. Um objeto desceu hastes ou cordas, alguma coisa assim, com ganchos, tentando apanhar ele. E esse vídeo ele foi bastante interessante, porque muitas pessoas não conheciam esses casos, não conheciam essas ocorrências que aconteceram aqui no Brasil, em Minas Gerais e no Rio Grande do Norte. E eu citei também no vídeo mais alguns casos, sem citar as regiões específicas, que aconteceram lá no Rio Grande do Norte, aconteceram lá na Amazônia, aconteceram no Ceará, aconteceram no Piauí. Casos muito semelhantes de pessoas que foram abduzidas ou resistiram a um processo de abdução e descreveram como se aquilo que apanhou eles, como se tivesse jogado uma tarrafa. Aquela rede foi jogada sobre eles e ele foi apanhado. Então foi o termo que eles usaram, os testemunhas usaram, inclusive. E aí o que foi interessante é que depois os amigos vieram comentar: olha, o relato de tal pessoa parece com o caso tal, né? Isso foi trazendo mais informações que ou eu não tinha lembrado ou que talvez não tivesse conhecimento na hora. Porque sim, eu também não sei tudo sobre ufologia. O Jorge Ueso, lá do Hangar 18, por exemplo, ele relembrou o caso Janiel, que aconteceu lá no Ceará, em que um menino foi abduzido. Ele relatou isso para os ufólogos, que ele foi apanhado com algo que lembrava uma tarrafa, né? O objeto jogou aquilo lá nele como se fosse uma tarrafa e apanhou ele para dentro do objeto. E os Oucas, lá do Hangar 18, um abraço para os Oucas, para o Ribas e para o Jorge Ueso. Os Oucas têm uma gravação de uma pessoa lá da Paraíba, que narrou um caso semelhante que aconteceu com um amigo dele. Eles estavam no canavial e esse amigo veio uma nave por cima dele com a mesma descrição. Desceram hastes, tentaram capturar ele, ele resistiu e ele perdeu a consciência. E é a mesma descrição básica. Um objeto em forma de sino, forma de disco, alguma coisa assim, ou algo com cúpula, pairou em cima, jogou a haste para tentar capturar aquela pessoa. Essa haste tinha coisas metálicas, poderia ser... Ele descreve como navalhas, o seu Hermelino como arpões, como ganchos, o seu Antônio também como ganchos. E ele perdeu a consciência, ele acordou no dia seguinte com cortes e queimaduras, foi para o médico, mostrou para todo mundo lá aquelas marcas que ficou no corpo dele em função do contato com aquele OVNI. E é um caso que é desconhecido, não é pesquisado pela ufologia brasileira, que aconteceu lá na região de Santa Rita, na Paraíba. Tá?
E hoje, agora, falando há pouco com o Juliano Vargas, hoje cedo, e ele comentando sobre o caso do seu Emerlindo. E ele foi consultar alguns materiais que ele tinha acesso e encontrou mais um caso que foi descrito num boletim ufológico dos Estados Unidos. E olha só que interessante. O caso do seu Ermelindo aconteceu no dia 9 de setembro de 1976. No dia seguinte, dia 10 de setembro de 1976, aconteceu uma série de aparições na região de Colusa, na Califórnia, numa área cheia de fazendas. Várias pessoas nessas fazendas viram um objeto muito semelhante ao que foi relatado pelo seu Ermelindo e pelo cunhado dele. E desse objeto também estavam descendo hastes com elementos metálicos nas pontas. No dia seguinte, tá lá na região de Colusa, lá na Califórnia. E aí você está vendo alguns desenhos. Aí você está vendo a testemunha, o Bill Pesha. Ele e a esposa foram testemunhas principais, os que viram o objeto mais de perto. E aí o desenho que eles fizeram, descrevendo o objeto, né? Perceba que são também hastes metálicas descendo desse objeto, muito semelhantes ao que o seu Hermínio e o seu Antônio Amador relataram. Aquele rapaz lá de Santa Rita também, um rapaz cujo nome não foi identificado e que também já faleceu, infelizmente. Então, são casos muito interessantes que se interrelacionam, se interconectam de alguma forma e que deixa tudo, aumenta ainda mais esse mistério sobre qual é a finalidade de tentar capturar pessoas com arpões, sendo que eles podem jogar um facho de luz ali, levitar a pessoa e levar para dentro do objeto com facilidade. Para mim, isso soa mais como uma análise psicológica do ser humano. Porque a exemplo do que a gente faz com os animais, por exemplo, quando pesca, quando faz alguma coisa assim, que pega com um arpão, né, digamos, é a mesma lógica. Eles podem estar tentando fazer isso para estudar a reação do ser humano frente àquela situação. A situação que vai gerar medo, vai gerar pânico, vai gerar reação pela necessidade de sobrevivência, né, uma reação instintiva. Então eles estão tentando entender esse processo desencadeado no ser humano. Né? Essa é uma conclusão, é uma hipótese que eu levanto para esses casos, tá? Então, na verdade, eles não teriam uma tecnologia rudimentar de abdução, e sim estariam usando esse tipo de artifício para despertar determinados sentimentos, determinadas situações que vão gerar uma série de reações químicas no organismo, e eles podem estar tentando entender isso dessa forma, né? Quem sabe um dia a gente tenha mais informações para agregar esse tipo de caso. Certo? Antes da gente falar sobre os avistamentos lá na Argentina, vamos falar sobre os eventos que estão se aproximando. Você já sabe, se acompanha os nossos programas, já sabe que dia 23, agora, daqui a uns dias, estaremos lá no 26º Congresso Brasileiro de Ufologia, lá na cidade de São Paulo, no Hotel Nikkei Palace, lá no bairro da Liberdade. Tá? Então vai ser um evento muito legal, com os maiores nomes da ufologia brasileira, onde você, além de assistir a palestra dos conferencistas, você pode trocar ideias com eles, conversar com eles e tudo mais. Né? Não é só olhar pela televisão ou pelo computador, você vai estar interagindo com eles. E isso é muito bom, por isso que eventos assim são fantásticos. Eu tive experiências muito interessantes em eventos, inclusive. Alguns de vocês que já me acompanham já ouviram algumas histórias. Então, está aí sua chance de ter um evento de qualidade que está resgatando a tradicional série de eventos promovidos pela revista UFO. Tá? No link aqui embaixo na descrição do vídeo, você vai ter o link para acessar a página do congresso e fazer a sua inscrição. E além do congresso lá na cidade de São Paulo, tem outro congresso na cidade de Santos, no dia 19 de novembro de 2022, no Hotel Parque Balneário, lá na cidade de Santos, um evento apenas no dia 19, e que também é muito bom, está sendo organizado por um outro grupo, mas com o apoio da revista UFO, e que vai ser muito interessante, que você também pode participar lá na cidade de Santos. E dia 17 de setembro agora, nós temos o curso da Academia Brasileira de Ufologia, intitulado Estranhos Ataques e Mortes Causados por UFOs. Tá? Um curso ministrado pelo professor Carlos Alberto Machado, especialista nesse tipo de caso, que não é muito divulgado pela ufologia, mas que é igualmente importante. Tá? Para todos esses eventos, você encontra os links aqui na descrição do vídeo.
tá? Para mais informações e inscrições. Muito bem, então vamos falar sobre esse caso ocorrido em 9 de setembro de 2022. Então, por volta das 23 horas e 30 minutos, aconteceu um interessante caso ufológico, um caso de avistamento, a partir de 3 aeronaves comerciais que estavam na região central da Argentina. Os pilotos dessas 3 aeronaves avistaram um fenômeno luminoso bastante interessante, não muito alto no céu, mais baixo, então ele não estava acima, estava na linha de voo deles, e que chamou muita atenção deles, foi algo impressionante na palavra deles, e que agora está sendo investigado pela comunidade ufológica lá da Argentina. Tá? Então as aeronaves envolvidas são essas, o LV-CAD, é essa aeronave que a gente está vendo. Essa aeronave fazia um voo entre o aeroporto de Ezeiza, lá em Buenos Aires, e Bariloche. Então decolou lá de Buenos Aires para Bariloche. Outra aeronave era esta aqui, a LV-GGK, fazendo a mesma rota entre Buenos Aires e Bariloche. E essa outra aeronave, a LV-GVC, que decolou de Bariloche com destino a Buenos Aires. Então, essas aeronaves passavam na região de Choel e Choel, na região central da Argentina, quando tiveram esse avistamento, tá? Aqui você está vendo um mapa indicando a posição das aeronaves e a posição dos objetos. Então eram 2 luzes, geralmente eram 2 luzes, e em dado momento eles chegaram a observar 3 luzes, e essas luzes faziam movimentos para cima, para baixo, para os lados. Então era um comportamento errático, com variação de velocidade, inclusive, tá? O que elimina qualquer possibilidade de ser satélite ou corpo celeste, né? Pois ela estava andando em várias posições, né? Sempre na mesma direção, mas indo para cima, para baixo e para os lados em velocidades variáveis. E o caso está tendo uma grande repercussão lá na Argentina e já está sendo investigado pela comunidade ufológica lá da Argentina. Inclusive, nós estivemos falando hoje cedo com a ufóloga Andrea Pérez Simondini, que passou os áudios gravados na ocasião. Então agora eu vou passar para vocês as gravações que foram feitas durante o avistamento. Se você entende um pouquinho de espanhol, você vai entender o que eles estão falando. Se você não entende muito, né, se você prestar atenção, você vai entender algumas coisas que eles estão falando, relatando esse avistamento. Confira. Ayudó moviéndose. Sí, estamos viendo el espectáculo, ¿verdad? Es increíble. O sea, sería como un piloto para Simpón, o por ejemplo, con respecto a la Cruz del Sur, que la tenemos ahí a la izquierda de arriba, por ahí sobre el horizonte sería. No, un poco más abajo. Un poco más abajo y tiene la altura de... pasan arriba del horizonte, aparecen arriba del horizonte y suben un poco y después desaparecen. Si prolongas el brazo mayor de la Cruz del Sur hacia abajo, hacia el horizonte, unas 2 o 3 veces. Sí, yo lo tengo como referencia que sería a la altura de Choel y Choel. Lateral de Arbol. El 6 al 481 no. ¿También algún tránsito reportado o más o menos esa posición? 1932, ¿me confirma? Salió de 17, ¿está perfecto que no? ¿Ahí cómo me recibe? Los tránsitos que tiene están a las 6 de su posición, 25 millas, misma ruta 380 de nivel con destino también a Bariloche. El otro tránsito lo tiene a las 3 de su posición, 45 millas, 330 con destino a Ezeiza. Y el otro tránsito lo tiene a la 1 de su posición, 104 millas. Bueno, confiado, muchas gracias. Nosotros también
también lo vimos, que venimos atrás de ustedes, pero 3 veces apareció y no tiene pista de aviones. El Ovni de Polar. Debe ser Monguito. Para corroborar que no fue nuestra imaginación nomás. No, es más, yo los iba a llamar a ustedes para preguntarle lo mismo. ¿Dónde están? ¿Qué posición? Atrás de ustedes estamos, a 20 millas. Sí, pero ¿dónde? Unos 62. Ah, no, nosotros estamos cerca de Arbol. Vale. No, nosotros pasamos a Arbol, estamos unas 40 o 50 millas adelante. Ah, sí, tengo una vista. Ezeiza, Chile 48. Información meteorológica de Ezeiza, por favor. 1023 QNH, ¿habría posibilidad de ir a la pista 1? Una vez más. Correcto, ahí está, a las 12 nuestra, pero es una estrella que aparece, desaparece, sube. ¿Está cerca de la luna? Negativo. Ahora, no está para el este. Hay 2 ahora. Correcto, hay 2 ahora. ¿Sí? ¿Volvemos? Estoy agarrando, Dame un solito, decime. Dale, después te lo mando. No para nada, nosotros desaparecieron los dos. ¿No bien pegadito el horizonte eso? No, negativo, está arriba el horizonte. No, arriba y se mueve, y hace un rato aparecieron dos. ¿Qué tal, un rumbo 240? Sí, 230. Ahí está de vuelta, a la vista. Ahí están de vuelta. Hay 2 y moviéndose. Sí, estamos viendo el espectáculo acá, sí. Então aí você observou, ou melhor, você ouviu as gravações, onde a gente observa que tem um dos comandantes questionando o outro comandante se ele havia visto o OVNI Polanco. Por que ele falou sobre o OVNI Polanco? Isso é uma referência a Jorge Polanco, que era um comandante da Aerolíneas Argentinas, que em 1995, fazendo o mesmo voo de Buenos Aires para Bariloche, avistou um OVNI que acompanhou a aeronave ao longo de 17 minutos de voo. Um caso amplamente conhecido da ufologia lá da Argentina e que é comentado até hoje. Então eles fizeram a referência ao OVNI que foi visto naquela ocasião. E aí, em resposta, o outro comandante do outro voo da Aerolíneas Argentinas falou: eu estava prestes a perguntar a mesma coisa. Então ele confirmou que estava vendo aquele objeto e a questionar a outra aeronave, mas ele se antecipou, né? Então eles iniciaram essa conversação que a gente ouviu agora. Então, pelas gravações, a gente percebe que são 2 ou 3 luzes que eles observaram na ocasião, né? Elas apareciam, desapareciam, faziam movimento para cima e para baixo, né? Então, é um caso bastante interessante realmente. Aí um dos comandantes falou assim: a Lua está a leste. Isso está um pouco abaixo do Cruzeiro do Sul. Estamos vendo o espetáculo aqui. É incrível. Então, eles ficaram realmente impressionados com o que eles viram e certamente esse caso ele vai ter ainda muitas reviravoltas, muita investigação. Provavelmente surge o nome dos pilotos, algum passageiro, né? Existem informações de uma emissora da Argentina de que um dos comandantes fez filmagem desse objeto, inclusive. Então espera-se que isso venha a público em algum momento, tá? Lá no Fenômeno, a gente vai publicar um artigo sobre esse caso. Não vai ser agora, a gente vai esperar um pouco, até porque o caso está em investigação. Quanto mais a gente espera, mais informação vai surgindo, e aí a gente pode fazer um artigo bem completo. Até porque nós temos o áudio, nós temos a gravação. Seria interessante a gente legendar isso em português, né,
disponibilizar isso junto com o artigo e até trabalhos aqui pro canal no futuro, porque esse caso é um dos casos que merecem ser abordados com mais profundidade. Por enquanto a gente não tem tanta informação para fornecer como a gente gostaria, mas com certeza informações virão. E é interessante que esse caso tem similaridades com o caso do voo da VASP, outro caso ufológico bastante interessante, que o comandante Gerson Marcel de Brito, o outro piloto também Brito que estava com ele na cabine, o engenheiro de voo, os passageiros, todos observaram um OVNI que estava no lado esquerdo do avião e acompanhou durante um longo tempo do voo, o voo da VASP, o voo 169, né? E foi confirmado por outra aeronave, né? Uma aeronave da Transbrasil, naquela ocasião foi captado por radar, inclusive. Então, um caso bastante significativo. Aqui nós temos um vídeo, inclusive, falando sobre esse caso, e eu vou deixar no finalzinho da descrição, no finalzinho do vídeo, depois da vinheta, um linkzinho para você ir direto para esse artigo sobre o caso do voo 169 da VASP. Tá? Se você ainda não conhece o vídeo, convido você a assistir, porque realmente vale a pena, é um dos casos mais interessantes da ufologia brasileira. E esse foi o nosso boletim extra de hoje. Espero que tenha sido bem legal para vocês, um programa mais curtinho, mas igualmente interessante. Nos veremos de novo na quinta-feira, tá? Não sai ainda, espere o final do vídeo. Após a vinheta tem as dicas e sugestões de vídeos para vocês, tá? E ajude, né, esse canal comentando, dando seu likezinho, compartilhando nas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, Telegram. Vamos difundir essas informações, essas notícias atualizadas para toda a ufologia brasileira, tá? E se você não se inscreveu ainda, aproveita e se inscreve aí no canal, ajuda a gente também. Vamos expandir a informação séria e honesta sobre ufologia, informação de qualidade. Certo? Um abração cósmico para vocês e até o próximo programa. Tchau!